boa tarde, gestores. Que bom falar mais uma vez com vocês. Meu nome é André Ricardo, sou professor de Tecnologia e Inovação no CIEBP, o Centro de Inovação da Educação Básica de São Paulo. Hoje, acompanhado do professor coordenador Alexandre Marques, nós vamos conversar um pouquinho sobre como foi as trilhas formativas no mês de janeiro, que foram destinadas a professores. E aí, Alexandre, tudo bem? Tudo bom, boa tarde, André. Prazer em receber todos vocês aqui nesse momento para falar um pouquinho mais dessas trilhas e mostrar um pouco como que foi o nosso trabalho ao longo do mês de janeiro. Mas antes de a gente falar um pouquinho sobre essas trilhas especificamente, eu queria falar um pouco mais sobre o que é o CIEBP, o que é esse nosso centro, para vocês entenderem um pouco mais, entenderem essas trilhas e aí sim acompanhar na íntegra esse trabalho excelente dos nossos professores. Então, André, o CIEBP, né, também trazendo para os nossos colegas, esse Centro de Inovação e Educação Básica de São Paulo, como vocês nos trouxe, é um espaço que vai buscar potencializar a criação, o desenvolvimento, a avaliação e essa disponibilização de métodos, práticas e tecnologias para atender os desafios da nossa educação pública contemporânea. Então, o nosso centro ele visa promover e impulsionar a inovação para que ela ocorra de forma ágil, baseada em evidências, integrada a essas realidades escolares, buscando eficiência, a oportunidade de geração dessas soluções para a educação básica paulista. O próximo slide, por gentileza. E o nosso centro está inserido numa tríade de inovação da nossa Secretaria de Educação. Então, nós temos, né, o aspecto cultural, com o Movimento Inova, nós temos o aspecto curricular com Inova Educação, com destaque para a parte de tecnologia, e nós, o Centro de Inovação da Educação Básica de São Paulo, entrando no aspecto experimental da vivência desses processos. Próximo slide, por favor. É interessante a gente comentar que essas trilhas foram realmente muito significativas. Os professores vieram, participaram, saíram motivados e não só pensando em reproduzir essas trilhas propriamente ditas, mas numa ideia de, digamos assim, ampliar o seu conhecimento, aumentar seu repertório e realmente poder inovar dentro das suas escolas, né, Alexandre? Sim, exatamente, André. Então, ao longo do mês de janeiro, nós recebemos uma quantidade significativa de professores que vieram nos visitar. Então, professores de toda a rede vieram a fim de fazer essa trilha de inovação para os profissionais de educação. Então, a nossa ideia com essa trilha foi proporcionar realmente essa possibilidade de vivência de diversos formatos de inovar em sala de aula por meio dessas metodologias ativas, né, e tendo, né, o foco nos eixos da cultura digital e do pensamento computacional, buscando, na verdade, trazer novas maneiras de trazer essa inovação para a sala de aula, para a vivência do nosso professor, né. Então, para a gente passar a acompanhar esse processo, a gente vai explicar um pouquinho sobre o que foi desenvolvido em cada um desses espaços, tá? Então, no próximo slide, nós vamos ver então, que no espaço 1, né, foi desenvolvido um trabalho de ideação de um projeto, dando início, né, à criação desse projeto utilizando a metodologia do Design Thinking. No espaço 2, foi trabalhada a programação plugada e desplugada, então conhecendo um pouco sobre a programação na prática, utilizando o Scratch e a Microbit para a criação de um jogo. No espaço 4, né, então, o foco foi a cultura maker, né, então com o processo de colocar a mão na massa, construir uma aldeia sustentável utilizando tanto materiais recicláveis quanto esses componentes eletrônicos. Próximo slide, por gentileza. Então, no espaço 5, né, de cultura digital, nós conhecemos um pouco mais sobre a cultura digital, a exploração da gamificação e as narrativas digitais, colocando a educação midiática em ação. No espaço 6, nós tivemos a programação com o jogo Minecraft, então conhecendo um pouquinho sobre essa plataforma e compreendendo como esse aprendizado pode chegar até a robótica. E, finalmente, no espaço 7, o trabalho com a fabricação digital. Então, aprender um pouquinho sobre a modelagem 3D, a prototipação com massa de modelar e a fabricação digital com o Tinkercad. Então, é esse universo de atividades que nós vamos acompanhar agora nesse vídeo que vai ser passado. Então, nós esperamos que vocês acompanhem e já deixem as suas dúvidas no chat, então, porque no final desse processo, desse vídeo, nós vamos estar aqui para tirar todas as dúvidas que vocês, professores, que vocês, gestores, vão ter. E não esqueçam de curtir colocar a hashtag, né, CIEBP sempre que vocês estiverem compartilhando o nosso material, que vocês estiverem nos auxiliando a divulgar essa iniciativa que nós temos. Então, nós vamos passar agora para o vídeo e aí retornamos posteriormente.
Hoje tem a formação de professores aqui no Centro de Inovação da Educação Básica Paulista e o tema será inovação. Além da opção presencial, vocês podem ampliar os conhecimentos aqui através do nosso canal de formação. A trilha de inovação passará por 6 temas diferentes e você vai acompanhar todos por aqui. Vamos nessa? Bom dia, pessoal. O meu nome é Priscila, sou professora aqui do CIEBP, sou responsável pela Sala 1, que é o Hub de Inovação. E aqui é um espaço para pensar. Esse espaço aqui é um espaço para pensar. Tá? É um espaço que a gente fala que é um espaço de ideação. Então, nesse espaço, alunos, estudantes ou professores, eles vêm para pensar em projetos e em soluções para os seus problemas. Tá? Quando o estudante passa por aqui, ou o professor passa por aqui, ele vem ou desenvolver um projetinho, ou aprimorar talvez um projetinho. Tá? Então esse espaço é um espaço em que a gente trabalha com uma abordagem de solução de problemas. E essa abordagem se chama Design Thinking. Tá? Então aqui eu vou trazer para vocês o que é essa abordagem. O objetivo dessa aula é que vocês conheçam essa abordagem e que vivenciem brevemente uma atividade da fase IDEAR, que é a terceira fase da abordagem Design Thinking. Tudo bem? A abordagem Design Thinking é uma abordagem de resolução de problemas em que ela tem 3 características principais. Ela é criativa, crítica e colaborativa. Criativa porque a gente não tem limites para a imaginação num primeiro momento. A gente propõe soluções para os problemas livremente. Crítica porque em cima dessas soluções que a gente propôs, a gente vai avaliar e ver o que é possível ser feito, o que é possível ser adaptado e assim por diante. Então a gente vai ter uma análise crítica sobre o que a gente já construiu num primeiro momento. E colaborativa porque ela é sempre feita em grupos. Tá? Então aqui vocês vão ver que a gente vai conversar um pouco sobre essa abordagem, como é que a gente pode usar essa abordagem na escola, por exemplo, ou na diretoria de ensino, onde vocês estão atuando. Tudo bem? Essa abordagem ela facilita o fluxo de ideias, né, e os insights para propor as soluções dos problemas. Tá? A primeira fase do Design Thinking é a fase de empatizar. É a fase que eu conheço o meu alvo. Então, a gente coloca aqui 3 perguntas. Quem é o alvo, em primeiro lugar? Quem é essa pessoa, essa instituição que está com problemas? Em segundo, que problemas ele tem? Difícil a gente ver alguém ou uma instituição com um problema só. Né? Então, que problemas ele tem? E a terceira, quais são as suas dores? O que dói mais? O que está gritando? Então, a gente tem a frase colocar-se no lugar. Primeira fase, fase de empatizar. Segunda fase é a fase de definir. Definir o quê? Definir o problema. Eu não consigo resolver todos os problemas de uma vez. A gente precisa resolver um problema de cada vez. Então, é nessa fase de definir que a gente vai eleger o problema. Como é que a gente pode eleger o problema? Quem tem um palpite? Estabelecendo prioridades. Perfeito, é isso mesmo. Né? Então, depois que eu conheço, que eu empatizo e que eu conheço o meu alvo, eu consigo entender quais são as prioridades desse alvo. E é aí que a gente vai definir o problema. Terceira fase, que é a fase que a gente vai vivenciar hoje, é a fase idear. É aí que a gente vai colocar as ideias no papel. Que soluções eu posso propor? Né? E aí a gente usa uma técnica que é o brainstorming, que é bem conhecida pelo pessoal da rede, especialmente por conta do MMR, né? Mas a gente vai vivenciar um pouquinho do brainstorming aqui, e eu vou mostrar para vocês como é que a gente pode fazer isso com a ferramenta digital ou sem a ferramenta digital. Às vezes na escola a gente tem disponível, às vezes não. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso também. A quarta fase do Design Thinking é a prototipar, é a fase do protótipo, onde a gente vai desenvolver os projetos ou os protótipos, a fazer a concepção, a construção da nossa solução para o nosso problema, para o problema que a gente definiu. Então, de que modo nós vamos realizar? Né? É o momento de pensar em como fazer. Tá? Quinta fase é a fase do testar. O que é necessário ajustar? É na quinta fase que a gente vai identificar as falhas. Tá? Então,
muitas vezes, quando eu chego aqui e identifico alguma falha, ou eu volto aqui no protótipo, ou eu volto aqui na ideação. Né? Então, e esse retorno no Design Thinking a gente chama de pivotar. Tá? Então, eu volto algumas fases para poder corrigir as minhas falhas. Então, a gente, em geral, escolhe um pequeno grupo, uma sala, uma turma, um pequeno grupo de professores, se de repente eu sou PC e eu estou, né, fazendo algo para o corpo docente. E aí eu testo com esse pequeno grupo para depois que as falhas foram identificadas e os ajustes foram realizados, eu passo para a fase de implementar. Aí é só sucesso, né? Aí eu vou para a fase de implementar, levo para todo o meu alvo, né? Coloco em prática. Só que quando eu vou para a fase de implementar, está tudo resolvido. Em geral, ou eu posso ter problemas com o próprio processo, ou eu posso gerar outros problemas que eu não esperava no início. Por isso o Design Thinking é cíclico. Então agora a gente vai vivenciar, é muito breve e muito pequeno, uma pequena parte da fase idear. O que a gente vai fazer nessa parte? A gente vai realizar um brainstorming e em seguida eu vou mostrar para vocês como é que a gente agrupa as famílias de ideias. Tudo bem? Eu vou pedir para vocês saírem dessa tela do PowerPoint e aí tem um Google Chrome aí com um Padlet aberto. Tá? Essa tela aqui que vocês estão vendo, ela está aqui, ó, nesse link. Tá? Então, em casa vocês têm acesso a ele quando... Tá? Vocês tiraram foto, aqui em casa vocês têm acesso a ele, se precisarem. Tá? Aí, na tela de vocês, tem um Padlet no Google Chrome, se vocês puderem sair do PowerPoint. Alguém não encontrou? Todo mundo encontrou? Perfeito. Então, é assim. Como a gente tem pouco tempo aqui, eu já vou lançar um problema para vocês. A gente não vai fazer a definição do problema. Hoje o nosso problema está definido. Importante vocês saberem que quando vocês forem levar isso para os grupos de vocês, o problema de vocês vão definir juntos em grupo. Tá? Hoje o nosso problema está definido só por uma questão de tempo. Então o problema que eu estou propondo aí para vocês é o uso racional e a economia de energia elétrica nas escolas estaduais. A gente sabe que a gente tem um problema grande nas escolas estaduais em relação à economia de energia elétrica. Né? Às vezes a escola tem um quadro só, aí fica tudo aceso, né? Termina a aula, nem sempre desliga a luz, não é? Então a gente vai, com esse problema que a gente elegeu, a gente vai aqui no Padlet colocar as nossas ideias, possíveis soluções para esse problema. Priscila, mas eu tenho falta de recurso, eu preciso pensar nisso agora? Não. Neste momento, ali a gente tem um adesivo do Drill Houston, né? Uma frase. Agora somos limitados somente pela nossa imaginação. Então, nesse momento, é livre, as soluções são livres. Depois a gente vai pensar, né, nas nossas possibilidades. Tá? Vocês vão encontrar aí no Padlet. Aqui tem um maisinho. E aí aqui a gente vai, quando a gente clica aqui no maisinho, a gente vai abrir como se fossem post-its. Eu vou pedir para vocês colocarem quantas soluções acharem que devem. A gente tem 3 ou 4 minutinhos, tá? E aí, a única ressalva que eu tenho é uma solução por post-it. Então, escreveu uma, clica fora do quadradinho e abre outro. Pode ser? Vamos lá? 3 minutinhos, pessoal. Esse mural aqui, a gente vai falar que é um mural, né? Com post-it com todas as ideias de vocês. Se na escola eu não tenho recurso digital, eu posso fazer no post-it físico e colocar num mural, numa lousa, enfim, né? Então, mas eu consigo fazer isso com o meu grupo se eu tiver o recurso digital ou se eu não tiver, tudo bem? E aí, aqui, a partir daqui, eu vou discutir com o meu grupo, seja ele meu grupo de estudantes, meu grupo de professores, meu grupo de equipe gestora, meu núcleo pedagógico, independente de onde eu for atuar, eu consigo levar essa abordagem. E aí eu vou discutir essas ideias para ver o que é viável, o que é semelhante, né? Às vezes a gente tem ideias semelhantes, né? O que pode ser adaptado. Por exemplo, alguém pode dizer assim, ó, instalar mecanismo de desligamento automático como sensores. Alguém pode levantar a mão e dizer assim, a escola não tem dinheiro para fazer isso. Aí, outro pode propor, bom, mas eu podia fazer com os estudantes um projeto de programação. Né? E de repente a gente não tem o aparelho, mas a gente pode tentar com esse projeto para os estudantes um patrocínio, uma doação de repente. Então vocês percebem como as ideias vão surgindo no grupo
sem que, às vezes a ideia parece muito, assim, muito difícil de ser executada, e no grupo, o próprio grupo vai trazendo sugestões para que a gente otimize os nossos recursos, aqueles que às vezes a gente nem se lembra que tem, né? Porque a gente fica muito preso no recurso financeiro quando a gente fala de recurso. Às vezes a gente nem se lembra que tem outros recursos, né? E o grupo vai trazendo essas soluções, tá? A partir daqui, depois dessa discussão com o grupo, a pessoa que está conduzindo o grupo vai agrupar em famílias de respostas. Então, eu tenho, por exemplo, aqui a família dos recursos humanos, ó. O professor desliga a luz, o último aluno apaga a luz, né? Membros do Grêmio Recreativo. Aqui eu tenho 4 ideias soltas que eu ainda não coloquei, só para vocês entenderem que respostas são essas. Todos os professores que passam aqui em janeiro. Então, eu vou jogando tudo para cá, tá? Então, essa é uma outra tela do Padlet possível de ser usada, tá? Um outro formato. Aí aqui eu tenho, por exemplo, a família da gestão de recursos, né? Então, eu tenho aqui, ó, melhorar as janelas, lâmpadas de LED, desligar as luzes à noite, ventilação, né? Instalação de lâmpadas economicamente corretas e assim por diante. Então, eu consigo agrupar essas respostas por famílias de resposta que vão me indicar qual é o meu foco de atuação. Qual é o meu foco de atuação sobre esse problema? E assim a gente propor coletivamente a solução para o nosso problema. Ficou claro, pessoal, o que é a metodologia do Design Thinking? A partir daqui a gente consegue escrever projetos, né? A gente consegue construir protótipos para testar e depois implementar. Tudo bem, gente? Está claro o que é essa sala? Está claro o que os alunos fazem aqui, o que os estudantes fazem aqui, o que os professores fazem aqui? Então, eu agradeço a presença de vocês. Estou à disposição, se tiverem alguma dúvida, se precisarem depois passar aqui para falar alguma coisa, por favor. Bom dia, pessoal. Meu nome é Leandro. Esse daqui é o espaço Computação na Prática. E hoje nós vamos vamos discutir sobre como que os jogos de videogame, eles são criados. E antes da gente fazer uma atividade, eu quero mostrar para vocês um jogo que nós criamos aqui no CIEBP. Nós criamos esse jogo através da plataforma Scratch, é uma plataforma gratuita que vocês podem utilizar, inclusive com os alunos. O jogo basicamente consiste em você coletar o maior número possível de maçãs e fugir das aranhas e dos cupcakes. É um joguinho bem simples, como vocês podem observar, mas é bem divertido. E, além do jogo, nós também programamos o joystick com papelão e papel laminado. Olha que legal. Através aqui da nossa placa microbit, nesses cabos jacaré, então nós pudemos fazer essa programação. Internamente, esse jogo foi programado. Nós criamos, então, através desses bloquinhos, algoritmos. Isso daqui é um algoritmo, pessoal. Vocês já devem ter ouvido falar essa palavra várias vezes, né? Mas nem sempre a gente conhece de fato. O algoritmo nada mais é que um bloco de comandos. Então, aqui eu tenho um bloco de comandos que conversa com a máquina. Através dessa linguagem, eu consigo me comunicar com a máquina. Eu consigo criar um bloco de comandos para que a máquina execute. Basicamente, então, esses jogos, robôs, inteligência artificial, enfim, tudo relacionado à programação, precisa do ser humano. Então, é o ser humano que programa essas máquinas. E as máquinas simplesmente vão obedecer, vão seguir os comandos que nós passamos para elas. Né? E elas não questionam, elas simplesmente obedecem. É assim que funciona. Como vocês podem observar, aqui nós temos muitos blocos de comandos diferentes, com cores diferentes. Então, nós temos blocos para movimento, para aparência, para som, e eles também utilizam cores diferentes para facilitar. Ah, essa é a única linguagem de programação que existe? Não, existem várias outras. Existe Processing, Python, Java, várias linguagens de programação. Mas essa, em especial, que dá para a gente utilizar no Scratch ou então na Microbit,
é uma linguagem muito mais acessível, muito mais didática para a gente trabalhar em sala de aula, para a gente trabalhar com os nossos alunos. O objetivo de vocês hoje é programar. Através de um jogo desplugado, vocês vão programar. Olha que legal. Para reproduzir os blocos de comando do Scratch, dessa linguagem de programação, eu tive a ideia, então, de pegar palitos de sorvete, uma coisa que vocês podem utilizar na escola, super acessível, de repente não tem computadores para os alunos, então vocês podem utilizar essa ideia. Pintei esses palitos de sorvete com cores diferentes para representar os blocos de comando. É lógico que não temos todos os blocos de comandos que tem lá, temos apenas alguns, mas são os suficientes para a gente poder programar esse jogo aqui, que é a aventura CIEBP, onde o personagem ele precisa passar por vários obstáculos para chegar no fim. Bom, como vocês podem observar, tem vários tipos de blocos diferentes. Se vencer, então, baixo, cima, direita, começar, e cada um desses, então, tem uma função diferente. Basicamente, então, nós temos que fazer esse personagem passar pelos obstáculos e chegar aqui. Bom, quais são os obstáculos? Nós temos, então, 2 monstros que precisam ser derrubados, serem destruídos. De que maneira? Através da nossa espada. Então, o personagem ele precisa pegar esses itens, ele precisa destruir esses monstros, passar pela floresta escura e depois enfrentar um desafio com a nossa plaquinha Microbit, o nosso robozinho, o Bit, que nós fizemos aqui com um jogo pedra, papel e tesoura. Então, esse é o objetivo do jogo. Vocês devem programar, passando aqui pelo desafio até chegar no fim. Como que programa? Muito fácil. Vocês vão utilizar a linguagem de programação em blocos. Então, vocês vão colocar aqui começar, né, para poder dar início ao jogo. Então, cima, cima e pegue. Aí o boneco vai lá, cima, cima e pegue. Então, essa é uma ideia para vocês levarem para a sala de aula, aliado à criatividade de vocês, e aí darem novas ideias, tá? Inclusive, gente, olha que bacana, além do jogo desplugado, você pode depois programar o mesmo jogo no plugado, que foi o que nós fizemos também aqui no Scratch. Então, nós temos o personagem que vai subir, pegar a espada, andar para o lado, descer, vencer o monstro, descer, subir, pega a tocha para iluminar a floresta, e aí vai para o desafio do pedra, papel e tesoura. Vocês podem pegar esse jogo, inclusive porque é de graça, né? Então procura lá, Aventura CIEBP, e aí você vai se deparar com esse jogo que nós criamos aqui, e vocês podem remixar. Vocês podem, por exemplo, eu quero fazer a segunda fase, a fase 2. Eu quero criar mais... perdi, deu ruim. Eu quero criar mais obstáculos, você pode. Então eu vou derrubar o outro monstro, descer, passei pelo buraco, perdi a espada, passei pela caverna, perdi a tocha, cheguei no fim. Veja então assim, com um pouco de criatividade, a gente consegue então simular, reproduzir com esses palitos aquilo que as máquinas fazem virtualmente, né? Então, fica a dica aí para vocês, eu tenho certeza que com a criatividade e boa vontade, vocês podem fazer muito mais. E fica aqui em aberto convite para outras visitas, projetos e novas trilhas, tá bom? Pessoal, meu nome é Paulo, eu cuido dessa sala, a Sala Maker, ou seja, faça você mesmo. Aqui, como vocês podem ver, a gente trabalha com várias ferramentas, material de papelaria, material de sucata, que está atrás de vocês ali, podem ver, garrafas PETs, material de elétrica e eletrônica também. Então, aqui é um conjunto de coisas que nós trabalhamos para concretizar os projetos.
Projetos esses, muitas vezes, vinculados ao currículo, né? Então, maker, o que significa isso dentro do contexto da sala de aula? É ressignificar o trabalho em sala de aula. É o trabalho por projetos. É um trabalho também que envolve equipes, né? Grupos de alunos, para trabalhar de forma colaborativa. O protagonismo, ou seja, o aluno passa a ser o centro ali. O professor medir esse trabalho. Tá? Então, tudo isso passa a ser um conjunto de coisas que dá um novo ressignificado ao trabalho em sala de aula. Ok? E, geralmente, um projeto ele parte de uma pergunta, de uma questão. A questão hoje que nós vamos trabalhar, dentro de matéria e energia sustentável. A questão que eu proponho para vocês é uma comunidade que esteja distante, que sofre com o abastecimento de energia e quais as alternativas que podemos oferecer para essa comunidade. Energia solar, eólica. Então, essas são formas de energia que podemos oferecer a essa comunidade como forma de abastecer, né, a comunidade ali, as pessoas que precisam. Ok? Então, a proposta é que vocês, por meio de uma maquete, possam representar isso. Tudo bem? Então, vamos lá. Primeiro, nós vamos dividir as equipes aqui, que tem bastante gente. Então, o pessoal que vai formar a equipe da elétrica, eletrônica, que possa desenvolver aí essa questão da energia solar, da energia eólica, e o pessoal que vai desenvolver a parte da comunidade, as casas, né? Ali a parte da plantação, das árvores e tal, a parte plástica, a parte da arte. Pessoal, eu quero mostrar algo para vocês, entendeu? Como vocês também podem estar fazendo esse tipo de maquete. Essa maquete, ela também produz energia. E assim, vocês podem ver que aqui no caso, nós não usamos pilha. Ok? Então, só com o movimento mesmo da hélice, ela é capaz de produzir e acender o LED. Ok? Vocês podem fazer. É lógico que vocês têm que deixar os alunos criarem também, desenvolverem e tal, e depois passarem orientação para ele. Ok? No caso aqui, por exemplo. Olha. Estão vendo? Então, aqui no caso, o que nós fizemos? Potinho de iogurte, motor, entendeu? Colocamos aqui. Fixamos a hélice, como vocês fizeram, Super 10. E depois a fiação direto no LED. Ok? A carga não é tão elevada a ponto de queimar os LEDs. E ainda mais que eles não ficam muito tempo ligados. Ok? Então, não há problema nenhum. Aí elaboramos a casinha, que ficou fora da escala. Né? Deveria ser um pouquinho melhor, mas aqui está um produto que vocês podem estar desenvolvendo também, explicando para os alunos. Mas deixa eles criarem, deixa eles mexerem. Agora vocês conhecem que existe a placa solar, que dá para, né, ser viabilizada num projeto também. A hélice de energia eólica foi retirada de um cooler, né? Garrafinha, então, um material reciclável, material de construção. Então, tudo isso daí dá para fazer baixo custo e uma aula legal, agradável, prazerosa para o aluno. Tudo bem? Vocês estão de parabéns, gente. Valeu. Realmente a maquete está maravilhosa. Tá ok? Agradeço, então, a presença de vocês hoje aqui. Bom, boa tarde a todos. Nós estamos aqui no Espaço 5, Espaço da Cultura Digital.
A gente vai trabalhar um pouquinho com vocês sobre gamificação. Tá? Os conceitos da gamificação dentro da sala de aula e dentro da aula, juntando os conteúdos. Tá? Os elementos de jogos. Quais são os elementos dos jogos? Tempo, competição, pontuação. Então, a gente vai trabalhar com vocês um pouquinho sobre a gamificação, que é uma metodologia ativa. Existem, então, diversas metodologias ativas. Entre elas, nós vamos dar ênfase hoje na gamificação. Independente da metodologia ou da nossa aula, precisamos pensar sempre em 3 pontos importantes. Primeiro deles, o que ensinar? Segundo ponto importante, para quem ensinar? E o terceiro ponto, como vamos ensinar? Então, esse como vamos ensinar é a metodologia. Então, hoje a gente vai apresentar um tipo de metodologia que é a gamificação. Essa sala trabalha especificamente com os recursos educacionais digitais, que são as redes. Então, todos os tipos de mídias, áudio, música, videoclipe, podcast, fotos, infográficos, sites, que a gente pode trazer para a nossa sala de aula, para a gente poder ampliar um pouquinho as nossas aulas, faz parte desse mundo digital, da cultura digital. Então, dentro da cultura digital, nós trabalhamos também com as redes sociais. Tentamos trazer para a sala de aula a importância dessas redes sociais, assim como também as suas consequências do uso racional, tanto de equipamentos, quanto do decorrer das aulas mesmo. Também trabalhamos nessa sala com a educomunicação. A gente agrega nas nossas atividades 4 tipos de informações, que seria a informação, a tecnologia, a comunicação e as mídias. Juntando tudo isso, a gente certamente consegue fazer com que uma atividade seja bastante interativa. Hoje, especificamente, vamos trabalhar a gamificação. Para início de conversa, nós vamos assistir um vídeo bem rápido e, posteriormente, nós vamos conversar um pouquinho sobre pontos que chamaram a atenção nesse decorrer do vídeo. Ok? Esse vídeo, pessoal, ele foi produzido em 2011. E aí fala sobre 54 mil, que ele gera, né, uma renda de 54 bilhões ao ano. Esse vídeo também fala que os estudantes passavam em torno de 10 horas semanais jogando. Hoje em dia ainda é isso? Vocês acreditam que os alunos passam 10 horas por semana jogando? Mais ou menos. Mais, menos? Muito mais. Muito mais. Muito mais. Por que será que eles passam tanto tempo na frente na tela do jogo? A gamificação não é nada mais, nada menos do que eu trazer esses elementos dos jogos, tá, para dentro da nossa aula. Então, eu vou trazer pontuação, eu vou trazer ranqueamento, eu vou trazer tempo, tá? E vou fazer com que essa dinâmica se torne mais atrativa para o jovem, que é isso que ele procura hoje em dia. Eles passam tanto tempo colado nos jogos, né, na tela de um computador jogando, que se a gente conseguir trazer essa dinâmica para dentro das nossas aulas, a gente consegue também com que eles interajam muito mais conosco. Outra coisa, dá para a gente trabalhar a gamificação tanto na forma plugada, tá, com aparelhos digitais, quanto da forma desplugada também. Para início, hoje, a gente vai começar com vocês usando o Kahoot. Alguém já ouviu falar desse site, desse aplicativo? Então, é um aplicativo para gamificação, tá? Então, a gente vai vivenciar a gamificação com os iPads. Então, vocês vão participar de um jogo aqui, de um game aqui. E depois que vocês participarem, a gente volta nessa conversa, tá bom? Então, eu quero que vocês... O André vai colocar o número do jogo. No iPad de vocês está escrito lá, em ser PIN de jogo. Digitem esse número que está na tela lá. Esse jogo, pessoal, dá para você fazer com os alunos. O aluno acessa pelo celular e o professor projeta as perguntas.
Tá? Ele é interativo, você pode fazer tanto presencialmente quanto virtualmente também. Na tela da TV vai aparecer a pergunta e as 4 alternativas. Vocês vão ler a alternativa e vão responder no iPad. Vocês vão marcar na cor correspondente à resposta certa. Ok? Voltando então. Lembrando. Pergunta aqui, 4 alternativas. Leia a resposta correta e vocês vão marcar pela cor aí. Lembrando, quais são os elementos de jogos, dos games? Tempo e atitude certa ou resposta certa, não é? Então, vocês vão ser ranqueados pelo tempo que vocês demoraram para responder e se vocês responderam certo. Tá? Pode ser que todo mundo acerte, mas o ranqueamento vai se dar pela velocidade com que vocês vão responder. Primeira pergunta. Rio Branco é a capital de qual estado brasileiro? Olha no iPad e vamos lá. Segunda pergunta, vamos lá. Qual polígono tem 3 lados? Próxima pergunta. Vamos ver como é que ficou a pontuação? Já teve uma alteração ali no meio. Já não subiu. Qual cidade é a capital dos Estados Unidos? Ok. Resposta certa, Washington. E aí, vamos ver como é que fica o nosso ranking então? Vamos ver o resultado do nosso jogo. Vamos lá, o nosso pódio. Em terceiro lugar, 01. Em segundo lugar, Grima. Em primeiríssimo lugar, atenção, Liv. Quem é Liv? Parabéns, professora. Você ficou em primeiro lugar no nosso quiz. Essa aula, ela foi feita pelo aplicativo Kahoot. Eu e o André demoramos em torno mais ou menos de 12 minutos para preparar ela, tá? Lógico, a gente fez um tema mais abrangente, né, para que vocês pudessem vivenciar aqui. O site Kahoot é um site bem intuitivo, então você entra, faz teu cadastro e lá mesmo ele vai mostrando para você como que você cria os jogos. Você pode criar quiz, jogo de cartas, entre outros tipos de interações, certo? E para o professor, ele entra no kahoot.com. Para o aluno jogar, ele vai entrar no kahoot.it, que é o que vocês entraram aí, certo? Outra coisa, dá para você trabalhar em grupos. Então, se a sala de aula tiver muito aluno e todos os alunos não tiverem celular ou não tiver computador para todos os alunos jogarem, dá para fazer por times, por equipes, tá? Então, você junta um número de alunos, né, e trabalha isso em forma de equipe. Também dá para trabalhar no presencial, como nós estamos, também dá para trabalhar no online. E para você jogar o Kahoot, fazer uma adaptação dele para o offline, também você pode montar as perguntas, jogar, né, ela na televisão ou então no data show, projetar ela e o aluno fazer com um cartãozinho colorido. Então você joga a pergunta com as cores das respostas, o aluno levanta o cartãozinho, né, que corresponde à pergunta certa, a resposta certa. Nós preparamos para vocês 5 livros digitais. Eles são disponíveis na rede, eles estão gratuitos, né? Então o professor pode acessar através do QR Code ou através daquele endereço ali em cima. Ele vai baixar, vai entrar no OneDrive, onde terão 5 livros de cultura digital, que é o tema dessa sala. Pessoal, a gamificação, então, só para a gente concluir, ela não é um bicho de 7 cabeças. É você trazer os elementos básicos de jogos, tá? Então, trazer tempo, pontuação, ranking, para dentro do conteúdo que vocês trabalham em sala de aula. Tá? Isso pode ser feito tanto por meio digital, quanto offline também, certo? Espero que vocês tenham gostado, tenham vivenciado, né? É uma aulinha um pouco curta, mas que borbulhem ideias na cabeça de vocês. Então, gente, sejam muito bem-vindos ao nosso espaço 6 de prototipagem e criatividade. Eu sou o Alexandre, sou formado em História, sou um dos professores aqui do centro e estou também exercendo a função de coordenação. Um prazer receber vocês aqui hoje
E antes de a gente começar a atividade prática, que a gente vai mexer com a programação, com Minecraft, eu vou falar um pouquinho desse espaço para vocês. Então, vocês podem ver que esse é um espaço todo trabalhado nessa parte de gamificação, nessa parte dessa aprendizagem baseada em jogos, e a ideia aqui é o quê? A gente utilizar os recursos tecnológicos dos computadores, utilizar as placas de programação, o Arduino, para realmente ensinar o pensamento computacional, como funcionam as máquinas, a lógica por trás desses processos para os nossos estudantes. Nós estamos propondo aqui nesse momento, então, falar um pouquinho sobre essa aprendizagem baseada em jogos e utilizando como recurso para nós o próprio Minecraft. O que nós fazemos? A gente pega essa plataforma desse mundo aberto e utiliza esse recurso como uma plataforma de aprendizagem, então, que é esse Minecraft Education Edition, uma educação específica da Microsoft para trabalhar com isso. A gente trabalha história, geografia, física, matemática, química, biologia, competências socioemocionais. O que vocês imaginarem, existem lições específicas. Mas nesse caso a gente vai focar nas lições que são voltadas para a programação em blocos. A linguagem de programação em blocos é o quê? É essa mesma linguagem que o Windows partilha com o Minecraft, com a placa microbit, com o Arduino, e eles fazem o quê? Colocam uma roupagem agradável, como se fosse um quebra-cabeça para os estudantes montarem. Então, a gente ensina de uma maneira lúdica, ou seja, eles vão estar jogando esse jogo, vocês vão estar jogando esse jogo, mas vocês vão aprender a programar através do jogo, como se fosse uma tarefa, um desafio do próprio Minecraft, e não uma atividade ou uma busca de desenvolver uma competência, uma habilidade específica. E agora a gente vai passar para a programação em si, que é o que nos interessa nesse momento. O legal daqui é que a gente tem que vir no momento para construir isso com mais tranquilidade. Agora a gente vai programar, tudo bem? Então nós vamos começar apertando a letra C, a própria letra C de código, no caso. Então a ideia é que a gente faça essa atividade juntos, então a gente vai fazendo passo a passo para fazer essa construção. Então vocês estão nessa tela aqui aberta? Tá? Então o que é esse criador de códigos? É um espaço onde a gente vai utilizar esse recurso educacional dentro do jogo. Então nós vamos vir aqui no primeiro deles, tá vendo? Aqui o Chicken Rain. Alguém aqui conhece um pouco de inglês? O que quer dizer o Chicken Rain? Exatamente, a chuva de frango. Então, é claro que é uma abordagem que é utilizada para os estudantes e eles adoram, mas assim, falar chuva de frango, vocês vão adorar fazer, é muito engraçado. Então, a gente vai clicar no Chicken Rain e aí vai vir aqui no blocos, o iniciar tutorial. Então, a gente vai iniciar esse tutorial. Então, Chicken Rain, blocos, e aí vai abrir essa tela. Abriu essa tela? E aí nós vamos clicar aqui no Start. Não precisa se preocupar com a questão de idioma, a gente vai seguindo junto, porque alguns comandos estão em inglês. Tá? Então, o que vocês estão vendo aqui? Literalmente, os blocos de programação, de uma forma bem tranquila. Ele funciona como um quebra-cabeça para nós. Então, onde tinha lá, se a gente olhava no Windows, lembra do MS-DOS antigamente? C, dois pontos, barra, barra, aquelas... É esse tipo de pensamento, de lógica que a gente vai fazer aqui, só que como se fosse um quebra-cabeça, de uma forma muito mais agradável para os estudantes, mas mais agradável para a gente também que não conhece. Tá? A primeira, então assim, ele é totalmente modular, a gente coloca onde a gente quiser essas peças. Então a primeira coisa é o quê? É pegar essa peça no início, tá vendo? Clica em cima dela, segura e joga ela para o lado aqui, ó. Ela está aqui, clica em cima com o mouse, segura e joga para cá. Ela apagou. Então, essa é a forma que a gente apaga o comando se a gente quiser. Então, a gente errou que era apagar, eu posso apagar dessa forma. Tá? E aí, a gente tem aqui o nosso comando central, que é onde nós vamos fazer a construção da nossa programação. Então, tem lá, com o comando de chat run, e aí tem o espaço. Então, a gente vai fazer o quê? Para começar, a gente vai trocar o nome desse comando. Eu vou passar de run para frango. Já que eu quero uma chuva de frangos, nada melhor do que um frango. Então, vocês vão, aqui está escrito run, vocês vão clicar em cima do run, vão apagar e vão escrever frango. Nós vamos passar então assim, para o nosso primeiro comando, nós vamos clicar aqui no criaturas, a segunda parte da barra, tá vendo? A gente clica em cima aqui do gerar animal e a gente vai arrastar até a parte do comando. Clica em criaturas, clica em cima e puxa até o nosso bloco. Gerar animal em 000.
Isso é um plano cartesiano. O primeiro zero é o x, o segundo é o y, ou seja, e o terceiro é o z, o tridimensional. Então a gente tem, né, a base, a altura e essa profundidade dada pelo 3D. Então a gente consegue trabalhar o plano cartesiano também nesse jogo. Então o que eu estou falando aqui nesse caso? Que eu vou gerar um animal a 10 blocos de altura de mim. Esse é o referencial que eu estou dando. Vocês entenderam a lógica por trás disso? Então a gente já está mexendo com matemática, a gente está mexendo no plano cartesiano, mexendo com programação e estimulando o raciocínio. Aí a gente volta para essa tela, coloca na letra T, T de transporte, tatu, letra T. Ele vai abrir essa tela. Isso, tem que clicar na tela T. T, na verdade, no jogo que é de talk, de falar em inglês, no caso. E aí o que eu vou fazer? Qual que foi o comando que eu coloquei lá atrás, que eu quero executar? Como é que é o nome do comando? Então, eu faço o que aqui, digito frango e aperto Enter. E olho para cima, olha o que acontece. Temos um frango caindo. O que isso significa para nós? Fala, poxa, mas eu vim aqui só para fazer um frango cair na minha cabeça? Não. O frango na cabeça é o quê? É só um recurso que a gente utiliza para chamar a atenção desse estudante, chamar a nossa atenção, inclusive, quando vai fazer. Aqui a gente está dando o princípio mais básico da programação, que é o quê? Um computador, uma máquina, só executa algo que ele foi programado por nós para fazer. Ou seja, se eu coloco lá frango, ele vai executar a mesma função que eu coloquei embaixo. Se eu trocar a palavra por avião e clicar, ele vai fazer a mesma coisa. É só o comando. Então, as máquinas funcionam dessa maneira. Elas só funcionam através da nossa, quando nós damos um comando claro. Por exemplo, quando a gente imagina, eu vou fazer uma pesquisa no Google, vou colocar lá a palavra gato. O que vai acontecer? Na hora que ele clica ali, ele vai passar por toda aquela rede neural artificial que o Google tem, vai processar essa informação com milhões de dados que nós, ao longo dos anos, fornecemos, que ele vai captando, e aí, em alguns segundos, ele vai dar a informação que a gente pediu. Ou seja, mas através da execução de um comando. Então, os comandos são dessa forma. Então, a coisa mais básica da programação é isso. É entender essa lógica de que o comando ele só executa aquilo que nós colocamos quando nós apontamos a sua execução. E o legal dessa linguagem é que assim, a gente consegue ter uma compatibilidade com outros recursos. Então, a gente consegue utilizar essa mesma linguagem com o Scratch e a gente consegue utilizar também com a placa Microbit, que é essa que está na minha mão aqui, que eu vou mostrar para vocês nesse momento. Tá? Que é o quê? Nós temos essa placa Microbit, eu fiz uma programação extremamente simples para mostrar para vocês, que é o name tag. Então, assim, só está dando o nome do CIEBP do nosso centro aqui, aparecendo. Então, o que eu fiz? Eu entrei no programa dela, dá uma olhada na forma que que eu faço a programação, uma linguagem de blocos. E eu programei aqui, então, tá vendo? Aparecer sempre, mostrar o string CIEBP, ele fica aparecendo. E isso, assim, é a parte mais básica possível. Essa placa, ela tem recursos muito maiores que nós vamos desenvolver aqui. Então, no momento que você aprende uma linguagem, você consegue transpor ela para outros recursos e outras placas, nesse caso. Eu agradeço demais que vocês tenham vindo aqui. Espero que vocês tenham gostado e aguardo a visita de vocês. Tá bom? Meu nome é Marcelo, esse aqui é o professor Rodrigo. Nós estamos aqui hoje para apresentar para vocês a sala de prototipagem e fabricação digital. Essa é a sala onde nós convidamos alunos, professores, todos os nossos visitantes a construírem algum objeto físico que vai ser construído a partir de uma máquina computadorizada, como a cortadora laser que nós temos naquele canto, ou a nossa impressora 3D que nós temos aqui nesse outro canto, tá bom? É lógico que antes de se tornar um objeto físico, esses objetos são modelados em softwares, a gente tem diversos softwares e a gente vai falar um pouquinho aqui sobre a importância deles na modelagem. E a gente vai utilizar um software bastante intuitivo e que é gratuito e que todos os alunos podem usar desde o primeiro momento sem maiores problemas, que é o Tinkercad. A ideia é que vocês venham com os alunos para o centro ou vocês passem pelas trilhas que nós temos aqui, que é fornecido para vocês, ou nada impede também que vocês tenham um projeto na escola de vocês e venham concretizar aqui com os alunos. Então, nós temos a impressora 3D, então como que ela funciona? Para que ela comece a funcionar, a gente tem que aquecer ela a 250 graus. E como que eu faço para mandar essa peça para a impressora 3D? Então, nós utilizamos esse programa, eu não sei se vocês já conhecem, que é chamado Tinkercad.
Ele é um programa gratuito que tem na internet e vocês conseguem logar com o e-mail institucional de vocês. Então, ele é um programa super simples de utilizar. Como ele é um programa mais utilitário, então nós escolhemos o Tinkercad. Mas é claro, se vocês quiserem utilizar outros também, vocês podem estar utilizando. Então, como que a gente faz para mandar a peça para a impressora? A gente abre o programa Tinkercad, que depois o professor vai dar um tutorial rápido para vocês saberem. Após a gente prototipar essa peça, a gente desenhar essa peça no Tinkercad, a gente manda para um cartão de memória, e esse cartão de memória vai ser lido para a impressora 3D e ele vai dar início à construção da peça. Então, se vocês derem uma olhada ali, nós temos várias peças que a gente produziu aqui nessa impressora 3D. Aí agora o professor Marcelo, ele vai dar início à aula aqui para mostrar para vocês como que funciona o Tinkercad. A dica que eu já dou antes disso, aliás, é, quando você se inscrever, já tem aqui, ó, programado para o dia 14/1, um webinar que vai dizer como ensinar com o Tinkercad. Então você vai ter algumas ferramentas, vai ter algumas dicas de como trabalhar com essa ferramenta em sala de aula. Fez sua inscrição? Se inscreva também nesse webinar que vale muito a pena. Tá bom? O que o Tinkercad nos oferece? Bom, em primeiro lugar, a gente tem aqui o botão ensinar, que é exatamente para estar trabalhando com professores. O professor ali recebe plano de aulas, ele recebe dicas de como trabalhar em sala de aula. Temos também o Aprenda. Os primeiros passos, é um tutorial que o professor vai ter para poder iniciar a sua jornada no Tinkercad. É bem simples. E você, desde o primeiro momento, já vai poder fazer alguma coisa. Vou pular o blog e vou para a galeria. Na galeria, é muito interessante porque os usuários do Tinkercad disponibilizam os projetos que eles fazem. Então, de repente, você vem aqui, encontrou um projeto que achou interessante, encontrou um dirigível, encontrou uma casa, um dragão, você pode baixar no seu computador, passar para um cartão de memória e mandar direto para a sua impressora 3D. Ela vai fazer esse trabalho, essa impressão de algo que não foi você que projetou. Tá bom? Além disso, o Tinkercad também nos possibilita o trabalho com circuitos. Se você utilizar o botão circuitos, você vai poder trabalhar com placas, com LEDs, resistores, mas sem as placas físicas. Para quem tem essa limitação de não ter a placa física em sala de aula, vai usar uma placa simulada. Você arrasta uma placa, arrasta um LED, arrasta um resistor, faz as conexões e você pode trabalhar com circuitos mesmo sem ter o circuito físico. Blocos de código, vocês já devem ter passado em algum espaço que falou um pouquinho sobre blocos de código, programação. Aqui também é uma possibilidade. Dentro do Tinkercad vocês conseguem trabalhar com blocos de código e programação. Bom, mas o nosso foco hoje é projeto em 3D. Vamos dar uma olhadinha aqui no botão criar novo design. E vocês vão observar, na aba aqui do lado direito, você tem as formas básicas, você tem caixa, você tem cilindro, você tem esfera, você tem telhado, cone. Além das formas básicas, você também tem formas como textos e números, você tem conectores, você tem diversos outros recursos para você trabalhar. Nós vamos hoje nos concentrar aqui nas formas básicas, para que vocês vejam. Eu vou arrastar aqui para a minha área de trabalho uma caixa. Observem que para trabalhar com essa caixa, eu posso simplesmente com o botão do mouse arrastar um desses pontos que eu vou aumentando, eu vou reduzindo a minha forma. Se eu quero uma peça mais precisa, se eu quero uma peça com algum grau de precisão nas medidas, posso clicar num desses pontos e aqui, ó, inserir. Eu não quero 42, eu quero 40. E eu insiro o valor que eu quero lá. Isso me garante a precisão na hora de imprimir uma peça. Se eu quero uma peça encaixando em outra, eu não vou correr o risco de cometer nenhum erro, né? Além disso, eu posso duplicar. Se eu duplicar essa peça clicando aqui, ó, no botão duplicar, vejam que eu já tenho uma nova peça. Essa nova peça, eu vou fazer o seguinte, eu estou querendo uma caixa
mas eu não quero uma caixa sólida, eu quero uma caixa que se torne um recipiente, que eu possa guardar alguma coisa dentro. Eu vou poder usar a segunda peça para isso. Quando eu utilizo a segunda peça, para que minha caixa, lógico, tenha paredes, eu vou reduzir um pouquinho essa. Vou reduzir um pouco e vou transformá-la num orifício. Para isso eu uso esse botão que vocês estão vendo aqui. Vou utilizar um botão orifício. Transformei em orifício. Agora eu tenho uma peça mais estreita que a outra. Selecionei as duas arrastando o botão do mouse, de forma que eu pegue as duas peças e vou clicar no botão alinhar, que está aqui. Ao clicar em alinhar, ele me deu algumas opções. Vejam que nesses pontos ele me diz, quer que alinhe aqui no meio? Se eu alinhar aqui no meio, veja que a peça já ficou mais centralizada. Aqui do lado também. Agora eu vou dar uma olhada aqui por cima, todas as paredes estão iguais, todas as paredes estão com a mesma espessura. E vou fazer o quê? Mais uma vez, vou arrastar o botão do mouse, selecioná-los, e agora eu vou usar o botão agrupar. Utilizei o botão agrupar, vejam o que eu consegui. Agora eu tenho uma caixa vazada. É lógico que se eu quero uma caixa para guardar coisas, eu vou querer um fundo, né? Era simples, bastava eu ter utilizado a forma que estava em orifício. Vejam só, voltei um pouquinho aqui. Basta eu levantar essa forma um pouquinho. Se eu levantar essa forma um pouquinho, eu levantei 3 milímetros. 4. Agora, se eu fizer o mesmo procedimento, selecionei as duas e agrupei, agora eu tenho uma caixa com fundo. Ok? Se eu quiser aqui um telhado, vou fazer a mesma coisa. Vou ampliar esse telhado, vou deixá-lo do tamanho que é necessário para eu colocar o telhado aqui. Quero uma porta? O princípio é o mesmo, eu vou arrastando as peças, e aí o professor vai podendo trabalhar a proporção, né? Por exemplo, para essa casa, qual que seria uma porta numa proporção mais adequada? Então o professor que tem que trabalhar a proporção, ele já pode usar isso como um mote, certo? A ideia é que os alunos, se eu construir aqui uma casa e colocar um telhado, é lógico que no primeiro momento eles vão ser tendenciosos a construir uma casa que seja uma réplica da que eu fiz. Mas aí a gente vai exercitar a criatividade deles como? A gente pode perguntar, poxa, será que essa é exatamente a casa como você queria? Será que você consegue tentar uma casa diferente? E geralmente saem coisas muito criativas, saem desenhos assim muito legais que eles fazem. A proposta do centro é oferecer tecnologia de ponta para vocês, oferecer cortadora laser, impressora 3D, mas a gente sabe que se vocês têm isso aqui, não é o tempo todo que vocês têm na escola. Então, sempre que vocês vêm ao centro, a gente quer oferecer também alguma opção, um outro caminho, uma segunda via. E, por exemplo, para trabalhar com modelagem 3D, uma alternativa seria uma coisa que a gente já fez muito na educação infantil e que a gente vai abandonando quando ele vai passando para o Fundo 2, quando vai chegando no ensino médio, que é o trabalho com modelagem de massinhas. Né? Existem diversos trabalhos que eu fazia, eu me lembro ainda hoje, memórias afetivas que ficam, de trabalho, por exemplo, com argila, e que depois foi abandonado com o tempo. É muito importante o feedback de vocês para a gente, para que a gente possa fazer isso aqui acontecer. Aliás, quem vai fazer isso acontecer são vocês, professores, quando retornarem com os alunos, quando trouxerem suas turmas. A gente precisa de vocês e é vocês que vão fazer o centro acontecer, tá bom? Essa foi a nossa trilha de hoje aqui no canal de formação. Acreditamos muito na importância de vivenciar novas formas de inovar em sala de aula. Até mais! Olá, professores, olá, gestores. Voltamos então. Vocês acabaram de assistir o vídeo com alguns trechos dessa trilha de formação de professores em janeiro. E nós estávamos olhando aqui no chat, tem muitas interações, né? Tiveram muitos elogios. Professor Silvio, Cristina, Josefa, Matheus, Ana, Mônica. O professor Silvio falou que foi uma ótima aula. Professora Mônica comentou que achou muito legal, que ela gosta muito de cultura maker. O professor Rubens
comentou que é uma verdade que o uso de jogo é muito educativo. Inclusive, ele mesmo aprendeu muito inglês com jogos. E se souberem utilizar, é uma plataforma muito útil. Então, que bom que vocês gostaram. Realmente, a gente tentou mostrar um pouco do que foi essa interação. Entre as perguntas também que apareceram aqui no chat, diversas falavam um pouquinho sobre a infraestrutura do CIEB, né, que até o momento muitas pessoas ainda não conhecem. Então, vamos conversar um pouquinho sobre essas dúvidas, né, Alexandre? Claro, com certeza, André. Vamos lá. Uma pergunta que foi bem recorrente é: onde fica o CIEB? Então, o nosso centro de inovação, ele se encontra aqui na cidade de São Paulo, capital. Então, ele fica na rua Padre Chico, 420, no bairro da Pompeia. Então, assim, como ponto de referência para vocês, a gente tem aqui muito próximo ao próprio Sesc Pompeia, muito próximo ao Allianz Parque, então, de um acesso muito fácil. E quando você faz o seu agendamento, se você vier com o seu transporte, se você vier com um ônibus que a gente espera receber, a gente consegue fazer com que vocês ainda estacionem dentro do nosso centro. Então, para facilitar ainda mais, né, a locomoção até o nosso espaço. Uma outra pergunta foi: como é feito o agendamento para essas visitas? Então, o nosso agendamento ele é feito de duas formas. Nós temos pelo nosso site e pelo nosso telefone. Então, a gente sempre pede que vocês entrem no nosso site, o www.centrodinovação.sp.gov.br. Então, lá vocês vão ter, além da possibilidade de falar sobre entender um pouquinho mais sobre o nosso centro, né, ver um pouquinho sobre as trilhas formativas, né, fazerem o agendamento conosco, entender a nossa missão, os nossos valores. Então, a gente tem uma amplitude de informações no nosso site, além do próprio agendamento. Mas você também pode optar em fazer esse agendamento pelo telefone. Então, você pode usar tanto o WhatsApp quanto o Telegram, então pelo 11, o 975-44-5056. Então, vocês podem tanto ligar quanto mandar essas mensagens que nós vamos responder vocês. A gente vai conversar para fazer esse agendamento. Todos os canais possíveis estão disponíveis para vocês, para a gente receber esses agendamentos e a visita de vocês, é claro. Uma outra pergunta recorrente foi: como faz para trabalhar no CIEB? Então, vários professores acharam muito interessantes as atividades. E é uma pergunta muito boa, André, e realmente em um período excelente, porque nesse exato momento nós estamos com as inscrições abertas no nosso banco de talentos da Secretaria de Educação. Então, vocês podem se inscrever até o dia 10 de março. Então, vai ser um prazer receber as inscrições de vocês. Nós torcemos para tê-los como nossos colegas aqui e fazer com que essa política de inovação, de tecnologia, de empreendedorismo cresça cada vez mais dentro da nossa rede. Outras perguntas também foram referentes ao tempo das trilhas formativas e o horário do funcionamento do centro. Então, André e os nossos espectadores, né? O nosso centro ele atualmente funciona das 8 horas da manhã até as 18 horas. Então, todo esse período ele está aberto ao público, né? Quanto ao... Desculpa, a outra parte era... A outra pergunta é quanto ao horário do funcionamento. O horário de funcionamento das 8 às 18, que é o nosso período, e a duração das trilhas. Então, as nossas trilhas formativas, elas têm uma duração atualmente de 2 horas. Então, você vai passar por 3 espaços distintos, ficando 40 minutos em cada um desses espaços. Então, nós estamos aptos a receber tanto professores, gestores, quanto, principalmente, o nosso grande foco são os estudantes. Outra pergunta foi se precisa levar algum material quando for fazer essas visitas. E essa é uma pergunta também muito boa de se trazer, porque a gente sabe, vocês viram no vídeo que nós temos diversos materiais considerados diferenciados na nossa rotina dentro das escolas. Então, não precisa ser um motivo de preocupação, todo o material fornecido vai ser fornecido pelo nosso centro. Então, você não precisa trazer nada, não há nenhum tipo de custo, é totalmente gratuito, destinado para os alunos, professores, gestores da nossa rede. Então, vocês podem vir, precisam só realmente estar presentes lá conosco, que todo o restante vai ser nossa responsabilidade. Uma outra pergunta foi sobre gamificação. Foi assim: qual a diferença entre gamificação e aprendizagem baseada em games? Bom, eu vou responder até mesmo porque eu trabalhei isso também em uma das salas, né? A gamificação, professores, é você trazer para a sua aula elementos dos jogos, como ranking, pontuação, tempo. E a aprendizagem baseada em games, você utiliza uma plataforma, ou um site, ou um jogo, por exemplo, Minecraft ou Monopólio, onde você tenta fazer o seguinte: transformar esse jogo de uma maneira mais pedagógica. Então, por exemplo, no Minecraft, você pode utilizar um mundo, por exemplo, para trabalhar corpo humano, história, geografia.
né? Então você usa um jogo já pronto e destina ele de uma forma pedagógica. E na gamificação é o contrário. Você traz esses elementos para os jogos e coloca dentro da sua aula, dentro do conteúdo que você está trabalhando. Tá? Uma outra pergunta aqui também foi a respeito da faixa etária. Quem é o público-alvo do CIEBP? Quem pode visitar? Sim. Então, nesse momento, a faixa etária é dos anos finais do ensino fundamental e do ensino médio. Então, do 6º ano até o 3º ano nesse momento. Então, esse é o nosso foco nesse momento. E alguns professores pediram para repetir o telefone. Vou pedir novamente para que vocês coloquem o endereço e o telefone também para contatos, por gentileza, tá, gente? Então, o nosso telefone então, é, como eu havia dito, o 11, o 97544 5056. Então, a gente está sempre à disposição para atender e realizar os agendamentos com vocês. Importante frisar que o nosso centro está aberto, estamos funcionando, podem agendar, que vai ser um maior prazer recebê-los. E é interessante também lembrarmos que tem um programa que o CIEBP faz toda semana, né? É verdade. Inclusive, esse programa vai acontecer amanhã, também aqui pelo Centro de Mídias, e vai ser transmitido em todos os canais, né? O nosso programa ele se chama Mão na Massa no CIEBP, ele é transmitido todas as terças-feiras, da 1 às 2 da tarde, ao vivo, diretamente do nosso centro. Então, em cada semana, um dos espaços vai estar propondo para vocês uma atividade que vai englobar que vocês viram nesse vídeo. Então, assim, só que realmente num formato híbrido, para chegar e pensado para você, professor, e pensado para você, estudante, que vai estar do outro lado, poder reproduzir, poder trabalhar, poder desenvolver. Inclusive, amanhã, né, nesse horário que eu comentei, da 1 às 2, quem vai estar conosco vai ser o professor André também, falando sobre como montar uma rádio jovem. Inclusive, André, se você quiser comentar um pouco do programa de amanhã, acho que vai ser muito bom para chamar esse público para o nosso programa. É isso mesmo. Amanhã, então, o espaço utilizado para essa aula será o Cultura Digital. É uma aula que é feita em colaboração com as professoras Ana Laura e também Cirlândia. E é muito interessante, porque a ideia é ensinar os estudantes a criar uma rádio online, né, incluindo músicas, incluindo também vinhetas e outras estruturas. Então, vai ter uma parte teórica relacionada às rádios, né, online, e outra parte bem prática sobre como fazer isso em sala de aula e como fazer isso até na sua casa através do celular. E a ideia realmente do nosso programa é isso, sempre trazer atividades teóricas e também sempre atreladas à atividade prática, e cada semana realmente um dos nossos espaços apresenta um tipo de atividade para a rede. Então é muito importante que vocês assistam, que vocês deem ideia, comentem no chat, realmente, para que as aulas realmente tentem atrair cada vez mais esse público, que é realmente colocar a mão na massa. É muito bom, então assim, a gente convida mais uma vez todos a acompanhar, e eu gostaria de compartilhar mais uma vez com vocês o site do nosso centro. Então é o Centro de Novacal, né, tudo sem o tio e sem o cedilha, .educacal, mesma coisa, .sp.gov.br, é lá que nós vamos encontrar todas essas informações que nós estamos falando. E não se esqueçam, tanto esse programa de hoje, quanto o programa Mão na Massa do CIEBP, ele fica no repositório, então vocês podem também assistir depois no YouTube, vai ser sempre um maior prazer poder estar auxiliando na construção dessa nova visão para a nossa educação. Temos mais alguma pergunta, André? Não, no momento não. Foram essas mesmas, mas a gente está à disposição. Se algum professor quiser postar, ainda dá tempo da gente responder. Sim. Se não houver postagens, eu já gostaria de agradecer demais a presença de todos vocês aqui. A gente sabe o quanto é importante estar aqui falando sobre o nosso centro, mostrando o nosso trabalho, para convidá-los, para fazer com que vocês tenham interesse de estar conosco, de fazer parte dessa grande jornada pela inovação, pela tecnologia dentro da educação estadual paulista. Então, eu também agradeço ao professor André aqui, que nos auxiliou bastante com a moderação, e vou desejar a todos uma boa tarde e até o próximo programa. Obrigado, pessoal, pela participação de todos e até o próximo programa. Um abraço a todos.